Fala pessoal, estou aqui trazendo mais um vídeo novo para vocês que nos acompanham nas redes sociais. E o vídeo de hoje foi pedido por vocês, que é a configuração dos parâmetros do controlador EK3030 da Erytech Brasil. Hoje eu quero falar dos principais parâmetros que você deve configurar na hora de fazer a instalação desse controlador em um sistema de refrigeração. Vale lembrar que esse controlador ele possui diversos parâmetros, mas hoje eu quero falar dos principais. E em breve vou fazer um vídeo falando de todos os parâmetros, tudo bem? Então nos acompanhe que eu quero falar para você o passo a passo disso. Antes de adentrar aos parâmetros do controlador, eu quero aqui dizer que eu não vou dar valores dos parâmetros, como por exemplo, temperatura para fim de degelo, tempo de refrigeração, pois isso é uma particularidade de cada projeto. Pois então, consulte aí as configurações da sua câmara fria para configurar o controlador de acordo com cada aplicação. Estou aqui com a câmera mais próxima ao controlador para passar com detalhes para vocês a configuração do mesmo. Já falei em outros vídeos anteriores, mas quero aqui passar uma visão geral sobre esse controlador. O mesmo possui 3 saídas de relés que podem ser aplicadas aqui: o compressor, degelo e ventilação. Além disso, possui 2 sondas de temperatura. Uma que marca a temperatura ambiente e a outra sonda marcando a temperatura da serpentina. O mesmo possui teclas touchscreen, que nesse momento estão bloqueadas, como vocês podem reparar, o símbolo do cadeado. E para desbloquear, basta apertar o botão OK aqui, /cadeado, mantenha pressionado, até que no visor o símbolo do cadeado desapareça. Pronto. Agora, as demais teclas estão habilitadas para manuseio. Esse controlador ele está dividido em 2 parâmetros, o parâmetro do usuário e o parâmetro do técnico. E para acessar o parâmetro do usuário, nós vamos apertar o botão OK cadeado e segurar, até que no visor apareça F1. Bom, repare que nesse momento, aqui nós temos a primeira configuração do parâmetro do controlador. Além dos parâmetros, nós temos aqui a tecla On Tape e Off Tape. A tecla On Tape você vai configurar uma temperatura para acionar a saída de refrigeração. E em Off Tape, uma temperatura para desligar essa saída. Além disso, entre On Tape e Off Tape, nós temos uma tecla aqui para degelo, no caso de acionar um degelo forçado. Então, para isso, eu só vou sair aqui da temperatura de Off Tape, apertando OK. Além disso, entre o botão de On Tape e Off Tape, nós temos aqui uma tecla para acionamento do degelo forçado. Então, em caso de a execução de degelo forçado, basta eu acionar essa tecla e segurar que o mesmo irá fazer um degelo. Bom, agora vamos adentrar as configurações do menu do usuário? Bom, após um tempo, repare que após um tempo em inatividade, a tecla ela vem a bloquear novamente. E para desbloquear é muito simples. Aperte o botão OK e segura. Reparem, o cadeado sumiu. Agora vamos apertar o botão OK cadeado, até no visor aparecer F1. Bom, aqui temos a função F1, que é o tempo máximo de degelo. Para alterar essa configuração, eu vou apertar OK. E aqui dentro ele já vem um valor configurado de 30 minutos. Ou seja, o que é isso, Rafael? É o tempo máximo aonde a saída de degelo ficará acionada. Eu consigo configurar aumentando para mais ou para menos. Rafael, qual é o valor máximo para o degelo? Bom, como eu falei, pessoal, eu não quero aqui induzir você a valores, pois isso depende de particularidade de cada projeto. Para sair, basta apertar OK que você voltará ao menu principal aqui do F1. Vamos agora configurar F2. Aperte para cima e aqui está F2, que é o tempo de refrigeração, ou seja, qual é o intervalo entre os degelos. Então, se eu apertar OK, eu vou adentrar aqui ao F2 e aqui já vem um valor configurado em 6 horas. A unidade de medida desse parâmetro está em horas, tá? Então eu consigo aumentar ou diminuir esse valor. Então, aqui,
configurado em 6, quer dizer que o sistema de refrigeração ficará acionado durante 6 horas até iniciar um degelo. Ah, Rafael, então durante essas 6 horas a refrigeração não irá desligar? Sim, ela vai desligar quando atingir um valor de temperatura de off-tape. Ou seja, por exemplo, durante essas 6 horas, se de repente ele atingiu a temperatura configurada aqui, o mesmo irá desligar a saída de refrigeração. Porém, após 6 horas, o que vai acontecer? O mesmo irá acionar o degelo. Então, a função F2 é o intervalo entre degelos. Aqui em F3, nós temos o método de contagem para realização dos degelos. Lembra que eu falei que lá em F2, depois de um tempo, um período pré-configurado aqui, após isso ele vai fazer um degelo? Pois bem, aqui em F3 eu tenho como fazer qual vai ser o método de contagem para esse acionamento. Bom, aqui nós temos algumas opções, tá? Eu quero falar para você que nós temos, no caso, duas opções. 1 e 0. Beleza? Ele já vem pré-configurado para 1, ou seja, é o tempo de compressor funcionando. E quando é em 0, é o tempo de controlador funcionando. Então, por exemplo, pegando o caso anterior, que é 6, se eu deixar em 0, vai contar 6 0. Bom, por exemplo, pegando o caso anterior, que está lá F2 em 6, se ficar aqui em 0, ele vai contabilizar o tempo que o controlador está energizado. Ficando em 1, ele vai contabilizar o tempo que a saída de refrigeração ficou acionada. O mesmo já vem pré-configurado em 1 e aí fica ao seu critério de projeto, ok? Vamos agora falar de F4? F4 é o tempo de drenagem, ou seja, o tempo de gotejamento. O mesmo aqui, ele já vem pré-configurado em minutos para 3 minutos. O que é isso, Rafael? Tempo de gotejamento. Vale lembrar que, após um período de degelo, toda a água ficará na bandeja. E eu preciso de um tempo para que essa água venha a escoar. Então, como aqui está em 3, é o tempo que essa água vai jogar lá para todo o sistema de drenagem. Rafael, qual o valor que eu configuro aqui? Bom, isso vai depender do tamanho do seu evaporador, do tamanho da sua bandeja. Existem alguns fatores para tal, ok? Mas faz necessário configurar isso, pois nós temos que ter esse tempo de drenagem. Porque senão, o que vai acontecer? Se a refrigeração vir acionar logo após um degelo, essa água contida na bandeja, ela vai voltar a congelar. Portanto, se atente quanto a isso. Agora vamos para a função F5, que é o tipo de degelo. Aqui, apertando OK, nós vamos adentrar esse parâmetro. Nós temos 3 opções: 0, 1 e 2. Sendo que 0 é o degelo elétrico. Podemos dizer que é um dos mais usuais hoje nas aplicações de refrigeração para congelados. Já o degelo 1 é o degelo a gás quente, ou também conhecido como hot gas. E a opção 2 é o degelo natural. Essa é mais usual em aplicações de resfriados. E aí, de acordo com o seu projeto, você vai configurar essa função. Vamos agora falar da função F6, que é a temperatura para final de degelo. Bom, vale lembrar que em F1 nós falamos de tempo máximo de degelo. E aqui no caso está pré-configurado para 30 minutos. Porém, aqui em F6 eu configuro uma temperatura para final de degelo. A segunda sonda ela é instalada lá na serpentina. Então, caso a temperatura seja de 10 graus Celsius, o que vai acontecer? Ela vai desligar essa saída de degelo. Então, não vai precisar percorrer aí esses 30 minutos de degelo. Isso é uma segurança para evitar, no caso, acidentes aí com a serpentina. E também vai ajudar na questão da eficiência energética, pois existem sistemas de degelo que ele consome até mais energia que o sistema de refrigeração. Portanto, às vezes não é necessário ficar 30 minutos. Se essa segunda sonda identificar que a temperatura é igual ao valor que eu configurei aqui em F6, o mesmo irá desligar essa saída de degelo. É importante se atentar à localização dessa sonda, onde você vai instalar ela, ok? É importante colocar no ponto mais crítico do sistema de degelo.
Quando falamos de mais crítico, é importante ressaltar que é o ponto ali, depois de um degelo, é o ponto onde ficou mais acúmulo de gelo. Nós temos que considerar esse ponto para colocar essa sonda. Vamos agora adentrar a função F7, que é o funcionamento do ventilador. Essa função, ela é muito especial e eu tenho algumas opções aqui. Por isso, eu quero fazer um vídeo especialmente falando sobre a função F7. Portanto, é muito importante você ficar ligado aí no canal, se inscreva e ativa o sininho, pois eu vou fazer um vídeo especialmente dessa função. Por padrão, ele vem em 0, ou seja, todas as vezes que a saída de refrigeração estiver acionada, a saída de ventilação também estará. Ambos vão trabalhar de forma simultânea. Saída de refrigeração acionou, saída de ventilação também acionou. Rafael, quais são as outras opções e quando eu vou configurar? Fique tranquilo que eu vou fazer um vídeo muito em breve falando sobre essa função F7. Estamos aqui na função F8, que é o retardo ao retorno do ventilador após o tempo de drenagem. Bom, o que acontece? Após um tempo de drenagem, eu posso configurar aqui um tempo em segundos para retornar o ventilador. Por padrão, ele vem 30 segundos. Então, com isso, o que vai acontecer? Após o degelo, após o tempo de drenagem, depois disso, ele vai contar 30 segundos para então acionar o ventilador. Isso ajuda para quê? Para que aquele calor gerado pelo degelo não venha então ir direto para o sistema de refrigeração, interferindo no aquecimento do ambiente, tudo bem? Então, por padrão aqui, ele vem 30 segundos. Em F9, eu tenho o retardo do compressor na energização do instrumento ou após apagar a saída para alcançar a temperatura de off-tape. E Rafael, o que é isso? Isso é um tempo que eu posso configurar aqui em minutos para que, quando o controlador for energizado, ele vai contabilizar esse tempo, só então ele vai acionar a saída de refrigeração. Isso é importante quando eu tenho diversos instrumentos instalados em uma única linha ali, né? Uma única rede elétrica. Então eu posso configurar assim, na hora que eu ligar tudo, ele não vai ter aquele pico ligando todos os compressores. Então eu posso configurar gerando um retardo para cada um deles. Aqui em F10 eu tenho o tempo de inibição de alarme após a energização do instrumento. Ou seja, nessa configuração que está aqui na unidade de medidas em horas, se o meu instrumento durante 2 horas aí atingir o alarme de temperatura, ele vai ser mostrado aqui no visor. E também ele tem um sinal sonoro. Aqui em F11 eu tenho a configuração de alarme. Alarme de temperatura alta ou baixa relacionado aos valores de on-tape e off-tape. Essa configuração, como ela é um pouco mais especial, eu também te faço um convite para ficar aqui no canal, que a gente vai fazer um vídeo falando especialmente sobre essa configuração de alarme. E aí eu vou adentrar também as configurações do menu do técnico. Bom, tá acabando, pessoal, tá acabando. Agora, indo aqui para a penúltima função do menu do usuário, eu vou falar do tempo de inibição de alarme, que é a função F12 após detectar uma temperatura fora da faixa. Mais uma vez, estamos falando de alarme, e isso eu quero falar em um vídeo próximo. E aqui em F13 eu tenho o ajuste da leitura do sensor, calibração. O que é isso? É a calibração do sensor devido a algum desvio de temperatura por emendar esse cabo, ok? Bom, galera, essas são as funções principais do controlador EK3030. Depois eu quero fazer isso na prática e também quero fazer um convite para você acessar o menu do técnico, tudo bem? E quero dizer que todas as configurações que você alterou aqui ficam salvas automaticamente. Se você quiser sair, basta apertar o OK e segurar. E o mesmo mostrará a voltar a temperatura do sensor 1. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos acompanhem para mais informações aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.